É isso aí, galera. Chegamos aqui para nossa revisão, tá? Da nossa aula, que é a aula 46, a nossa última aula. Não chora não, que a gente vai ficando assim com o coração apertadinho, apertadinho, tá bom? Mas, vamos lá? A gente tem que continuar. O show não pode parar. Aula 46.2, células-tronco. E aí a gente falou, né, desse assunto tão, para alguns grupos sociais, um pouco polêmico, tá bom? Essas células-tronco, elas tratam, né, de um tipo muito específico de células que são capazes de dar origem a outras células, desempenhando um importantíssimo papel no processo de reposição e também no processo de regeneração, tá? Tecidual. Então, caneta não quer... Eu, hein? Então, essas células-tronco, quando descobertas em 1950, foi assim um marco, né? Foi cada vez mais tem sido pesquisada, mais utilizada. O cunho científico, os pesquisadores têm avançado, né? E têm conseguido muitos êxitos em relação à utilização e à permissão da utilização dessas células que a gente viu, que elas têm as duas principais características, que é a capacidade de se autorreplicarem. Quando elas se autorreplicam, se transformam em várias outras células, né? Ou se multiplicam na quantidade, mas continuam sendo células iguais. E aí você tem um momento de diferenciação, onde elas vão se distinguir o seu formato e vão ter funções específicas aí, agindo em várias extremidades e sistemas do nosso corpo. Na imagem você tem as células-tronco, tá? E aí essa potencialidade ou de se transformar numa célula cardíaca, ou se transformar numa célula do fígado, ou se transformar numa célula do tecido hematopoético, seja ela uma plaqueta, uma hemácia, um leucócito, né? E se transformar também em células do sistema nervoso, que pode ser o neurônio ou um dos tipos de células glia que nós vimos também nas aulas anteriores, tá bom? E aí, você tem aí as pesquisas em relação a essas células-tronco. A gente viu durante a aula que existem, né, as células chamadas de multipotentes, as células pluripotentes e as chamadas de totipotentes. Tudo bem? As células multipotentes, elas são chamadas de não embrionárias. E as células pluripotentes são justamente as células embrionárias, tá? As células totipotentes são aquelas formadas bem no início do desenvolvimento embrionário, certo? E elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular. Qualquer tipo celular. Antes mesmo da formação da mórula, que é a célula se dividindo em 32, ali formando aquele conjunto, tá? Você tem essas células totipotentes. Quando elas são retiradas, colhidas naquele momento, elas são chamadas de totipotentes, se diferenciando em qualquer grupo celular. As embrionárias, elas já são a partir da formação do blastocisto, que é aquele que vai se implantar lá no útero. Então, o que vai acontecer? Você vai ter essas células tendo algumas restrições, que é de não formar as células dos anexos embrionários, ou seja, o âmino, o córion, as estruturas que vão estar ali envoltas pela placenta, tudo bem? E você tem as células não embrionárias, que a gente falou muito das células lá do tecido da medula óssea vermelha, tá? Que vai estar, então, produzindo as células sanguíneas, né? E aí a gente viu que, dependendo do foco da pesquisa com essas células-tronco, você vai fazer a utilização de um desses grupos, tá? Essas células-tronco sendo utilizadas, então, para tratamento de crianças, de fetos, né? Após o nascimento, aliás, depois acompanhou o processo e a criança
foi descoberto que tem um determinado probleminha cardíaco ou outra situação e ela são utilizados aí para poder restaurar um dano, né? E também nas doenças que vão afetar aí a questão do sistema nervoso, tá bom? Elas são dois grupos assim muito focados aí para o estudo e a utilização dessas células-tronco. Tudo bem, galera? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente vai dar aquele tempinho rapidinho para você fazer a sua atividade. Tudo bem? Já já a gente está de volta. Sai daí não. É isso aí. É rápido aqui. É o momento da gente tirar dúvida de alguma situação que ficou ainda meio... E aí, agora, como é que eu faço? O que é isso, de fato, né? Então, vamos lá para a nossa primeira questão do momento de tirar as nossas dúvidas, sanar as nossas dúvidas, não é isso, galera? Então, olha lá, a questão de número 1 diz o seguinte: para uma célula ser considerada célula-tronco, para que ela seja uma célula-tronco, ela deve obrigatoriamente apresentar duas, não 3 nem 4, são duas características simples, né? Que só essas células vão estar desempenhando. Assinale a alternativa correspondente ao que se espera de uma célula-tronco. Então, vamos às alternativas. Na letra A, você tem divisão contínua e capacidade de diferenciação. Será que essas duas características correspondem, de fato, ao tipo de célula-tronco? Seja ela multi, pluri ou TOT? Vamos seguindo. Divisão descontínua e capacidade de regeneração. Ora, a gente falou sobre essa capacidade de regeneração, mas divisão descontínua, como é que seria isso? Tá se dividindo, parou, não deu continuidade, né? Então, não faz muito sentido aí. Proliferação, na letra C, proliferação e capacidade de duplicação, tá? Proliferar e capacidade de duplicação. Será que isso corresponde, então, ao grupamento de células chamado de células-tronco? D. Modificação estrutural e retorno ao primeiro estágio. Olha, depois que começa o desenvolvimento, não vai parar não, não vai muito menos retornar para alguma outra coisa, tá? Vai-se embora, tá bom? Letra E. Capacidade de crescimento e multiplicação. As células, elas têm crescimento através do processo de mitose e também, através da mitose, elas vão se multiplicar, gente. Então, todas as células vão passar por esse processo, tá? Mas as células-tronco, especificamente e obrigatoriamente, elas vão estar executando o processo de divisão contínua. Elas não param. Ou seja, não tem como acontecer isso aqui não, tá? Elas vão se dividir continuamente. E a capacidade de diferenciar-se. Então, a nossa alternativa correta, a letra A aí, divisão contínua e capacidade de diferenciação. Tudo bem? Seguindo, então, para a próxima questão. Eu tenho certeza que você acertou aí. Questão número 2 é o seguinte, galera. As células-tronco possuem um alto poder de diferenciação. Alguns tipos de células-tronco, no entanto, apresentam potencial reduzido. Quando, né? Se não, quando comparado com outros tipos de células. A célula-tronco, capaz de se diferenciar em qualquer tipo celular, incluindo os tecidos embrionários e extraembrionários, Aí a gente lembra aquela classificaçãozinha lá que nós passamos na aula, tá bom? E na revisão também. Então, esse conjunto de células aí, com essa capacidade de se diferenciar em qualquer tipo, cadê? Qualquer tipo celular e incluindo os anexos embrionários e extraembrionários, será que são as células totipotentes? Será que são as células pluripotentes? Será que são as células pluripotentes induzidas ou multipotentes ou as megapotentes? Nossa, e as megapotentes, o que seria, né? Tá? Então, justamente, as nossas células
que têm esse potencial, que vão começar ali o início do processo de desenvolvimento embrionário, a partir da fecundação, formou a célula ovo zigoto, dividiu em 2, em 4, em 8, em 16. Nesse momento, antes de formar a célula, que a gente chama mórula, né? Com 32 unidades celulares, você tem as células que têm essa capacidade totipotente. Elas vão se diferenciar em qualquer tipo celular. Seja ela uma célula de defesa, seja ela uma célula lá epitelial, revestindo as nossas, né, fazendo parte do tecido epitelial, revestindo as estruturas internas dos nossos órgãos, seja ela se diferenciando numa célula da glia, seja ela se diferenciando lá nas células musculares, enfim, qualquer tipo celular. São células totipotentes. Tudo bem, galera? Você lembrou lá das multipotentes e você também lembrou das pluripotentes. Muito bem. Mas a questão se tratava das TOT. Vamos lá, questão de número 3. O estudo das células-tronco vem contribuir com anseios importantes. Com certeza, quando a gente fala de anseios, a gente está lembrando daquelas famílias que têm uma pessoa, um ente querido, amado, que pode ter sofrido um acidente, que pode ter nascido com algum defeitinho, né, no organismo, em alguma estrutura do seu órgão, uma válvulazinha, enfim, uma absorção, né, de alguma substância, queria formar uma determinada proteína e não formou essa proteína, vai danificar ali algum dos sistemas, impedindo essa criança, esse indivíduo, a chegar à fase adulta, tá? Então, esses anseios, eles foram abraçados por essa medicina moderna no momento em que foi descoberta as nossas células-tronco. E aí se levou um tempo para que a sociedade começasse a aceitar, né? Existem ainda grupos que defendem o não uso dessas células, tá? Para a utilização aí nas terapias, né? Enfim. Pois elas apresentam grande utilidade ao serem utilizadas para substituir as células que estão doentes, né? E aí resolver ou amenizar a situação de uma pessoa que está passando aí por dores contínuas. Assinale a alternativa correspondente ao nome desta prática na medicina moderna. Então, como é que é chamada essa utilização, essa prática dentro da medicina que você utiliza células? Então, vamos lá. Letra A, células recombinantes. B, clonagem. C, tratamento genético. D, transplante celular. E E, terapia celular. Então, há um conjunto de regras que são utilizadas para identificar células específicas para controlar ou substituir células doentes. Nós temos, então, a terapia celular. Tá, galera? A nossa letra E de estudantes espetaculares. Uhul! Exatamente. São os nossos alunos da mediação tecnológica, tá bom? Esses alunos maravilhosos. E a gente precisava, ainda até antes de fechar aqui, a gente vai dar um alô, tá? Para a escola, para as nossas alunas ali da escola Mulaz. Lá na escola Mulaz, nós temos, deixa eu ver aqui, que eu fiquei de dar um recado, eu vou dar, né, galera? Vamos lá, rapidez. Cadê? Segura aí. Vamos lá, só um minuto. Chegando aqui, a gente tem as nossas alunas lá da extensão Jorge Luiz Mulaz, Ricardo Catanhede, né, com a nossa professora professora Maria Cláudia, e as alunas
elas foram premiadas, né? E a gente ficou aqui de deixar esse recado, um beijo para essas alunas queridas, que foram as alunas que melhor se saíram com a nossa professora. São as alunas Cristiele, Caroline e Iris, tá? Um beijo grande para vocês, meninas. Parabéns, continuem assim, sendo essas alunas dedicadas. Professora Maria, você está de parabéns por dar esse incentivo todo para os nossos alunos aí, tá bom? Um beijo bem grande para a Escola Mulais. Vamos seguindo. Questão de número 4. Após a fecundação, a célula ovo inicia o processo de divisões celulares sucessivas, originando várias células iguais que, pelo processo de diferenciação celular, irão originar os diversos tecidos do futuro organismo. Esse processo é denominado totipotência, tá? Principal características das células-tronco embrionárias. Considere que um grupo de pesquisadores desenvolve estudos com células-tronco não embrionárias. E ela necessita utilizar células com potencial de originar diferentes tipos celulares. Então, a gente está falando de, células totipotentes, tá? Só que, no caso aqui, deixa eu voltar aqui. Considere que um grupo de pesquisadores desenvolve estudos com células-tronco... não embrionárias. Então, deixa eu destacar em vermelhinho aqui, ó. Não embrionárias, ou também chamada de células adultas, tá bom? Essas não conseguem se diferenciar em todas, não, tá bom? Para o sucesso dessa pesquisa, dentre os tipos celulares citados abaixo, o mais recomendado, tá? O mais recomendado, deixa eu ver uma coisa aqui. O mais recomendado é, presta atenção, letra A, células do epitélio intestinal. Letra B, células da glia. Você lembra das células da glia, né? Que fazem parte lá do sistema nervoso, que vai formar a micróglia, né? Vai formar aí as células Schwann, as células oligodendrócitas, lembram delas? Pois é, cada uma com um formato tão diferente, tão específico e que vai ajudar, elas vão estar ajudando e nutrindo aí os nossos neurônios, que são as principais células, mas não são as únicas células do nosso sistema nervoso. Aí nós temos as células adiposas, aí onde a gente lembra dos adipócitos, que vão acumular as nossas gorduras e vão ser importantes, né? São fontes de energia e também são importantes para vários fatores, principalmente regular a nossa temperatura em regiões frias. E aí você tem a D, células da medula óssea vermelha, exatamente nessa você vai ter aí, ó, nos ossos longos. Eita, que quase que fica bom, hein? Esse osso, foi não? Então, nessa medula óssea dos ossos longos, nessa região aqui, você vai ter as células da medula óssea vermelha, nas regiões que a gente chama de epífise, tá? E essas células ali, elas têm esse potencial mieloide, né, de produzir as células do tecido hematopoético, seja uma plaqueta, seja um eritrócito, seja um leucócito, tá? Então, elas têm essa capacidade e elas são consideradas células embrionárias adultas. Então, elas vão... Lembra que a gente mostrou para vocês durante a aula um slide em que a gente mostrava a célula-mãe? Essas células-mãe que poderiam formar um grupo de células específicas do tecido hematopoético ou células que iriam se diferenciar para formar as unidades que compõem o sistema de defesa, o sistema imunitário. Lembram disso? E a gente falou lá das células T, dos linfócitos T e dos linfócitos B, que fazem parte da defesa celular, no caso dos linfócitos T, e da resposta humoral, que é produzindo anticorpos a partir dos leucócitos B, tá? Dos linfócitos B. Então, você tem esses dois grupos aí. Então, ou vai formar células de defesa, ou vai formar células do sistema ou do tecido hematopoético, células sanguíneas, certo? E aí, você tem aí as células musculares. Mas nós estamos falando justamente
dessas que vão formar a nossa medula óssea vermelha, galera. Tudo bem? Aqui para mim. Chegamos ao final, galera, de mais uma unidade e chegamos ao final da disciplina de biologia, mas nós vamos ter ainda a revisão geral, tá bom? A gente se encontra aí nesses momentos ainda, tudo bem? Gente, ó, um abraço bem apertado da professora Tabita e do professor Silvinho. Um beijo e um cheiro no seu coração, tá bom? Ó, para aqueles que vão pro Rondônia Rural Show, a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Beijo!